Muito bem, vamos lá. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber o conceito de arte, ou você tem um conceito de arte e quer construir ele junto conosco. Eu sou Cícero e esse é o canal Pergunte ao Escritor. Nós vamos lançar aqui uma série de 12 vídeos, esse é o primeiro, falando um pouco sobre cultura, arte e esses conceitos que englobam a profissão do artista. Então, fiquem à vontade para perguntar aqui nos comentários ou no nosso perfil no Instagram, que é o Pergunte ao Escritor, ou o Livro Presente Oficial. Livro Presente é a marca que mantém esse canal, que mantém esse trabalho, mantém esse conteúdo. Então, se você quer que esse conteúdo continue nas redes sociais, aqui no YouTube, visite a loja livropresente.arte.br. Lá tem os nossos livros, as nossas produções, tem livros grátis também, para que vocês possam consumir e-books, livros físicos. Fiquem à vontade. livropresente.arte.br. Agora, falando do assunto, o que é arte, como conceituar a arte, talvez seja o assunto mais difícil dos 12 vídeos que a gente vai fazer aqui, mas também talvez seja o mais importante de todos, para que a gente comece essa discussão acerca do trabalho artístico, conceituar o que é a arte em si. A gente pode falar do que não é arte, por exemplo, e que a gente faz confusão muitas vezes. Cultura não é arte. A arte está na cultura, mas a cultura envolve muito mais coisas. Uma série de coisas, vestimento, roupa, alimentação, tudo envolve cultura, mas a gente vai ter um capítulo para falar sobre isso. Mas a arte está inserida na cultura, então ela não é cultura. Algumas pessoas também confundem a demonstração de habilidades que são acima do treino, acima do treinável, com arte. Então a pessoa fala, olha, aquele time joga um futebol arte, ou aquele jogador tem um futebol arte, porque ele tem uma habilidade, demonstra uma habilidade, representa uma habilidade que é para além do treino. Ele faz algo que não é treinável. Então as pessoas confundem a demonstração de habilidades com arte. Eu tenho um amigo padeiro que é um artista. Ele faz pães incríveis, desenhos, formas, não sei o quê. Também é uma demonstração de habilidade. Isso não é arte. Ou, por exemplo, um músico, um guitarrista que digita muito rápido as canções que ele toca numa guitarra com muita velocidade, ou o baterista que consegue segurar uma folha de papel na parede com as baquetas de tão rápido que ele bate. Isso é uma demonstração de habilidade. Isso não é arte. Pelo menos não um conceito que a gente vai usar aqui. E nós estamos abertos para outros conceitos, vocês podem comentar aí, podem achar ruim o que eu disse, podem xingar, nós aceitamos, para que a gente chegue numa definição de conceito. Mas eu preciso dizer que eu falei com muitos artistas, além de ser artista, eu falei com muitos artistas, falei com pessoas que eu considero muito estudiosos do assunto e a gente acabou chegando juntos a essa conclusão. Queria aproveitar para agradecer o Osvaldo Nozolin e o Marco Catalão. Procurem eles nas redes sociais, eles são ótimos também. São artistas muito estudiosos dentro da sua área cada um e premiados dentro da sua área cada um. Então chegamos a esses conceitos coisas que não são arte. Então a demonstração de habilidade não é arte e cultura não é arte diretamente. A arte está na cultura. Aí você pode perguntar, o que é arte então? A definição que a gente vai usar aqui no canal, que a gente vai conversar sobre ela nos próximos 11 vídeos, que são 12 ao todo, é a definição de que arte é um recorte da realidade. Então o artista que fez a arte intencionalmente separou, destacou uma parte da realidade, emoldurou aquilo, ou fez como o cineasta faz, fechando, sabe, o quadro para mostrar o que ele está vendo. Isso que ele ressalta, isso que ele marca, que o artista marca para a gente, não é arte. Então, quando ele diz, eu quero o meu cheiro morando nos seus pulmões, como Vanderlei fala, ele fez um recorte de como é uma pessoa apaixonada. A pessoa realmente sente aquilo naquele momento. Quer dizer, o cheiro não mora de fato nos pulmões, mas o sentimento que a pessoa tem dá essa figura. O artista pode perceber esse recorte. E é exatamente isso que ele faz, ele tem essa percepção, essa noção de onde está, de onde ele pode recortar a realidade de uma maneira que toque outras pessoas e não só a ele. Que tenham experiência, tenha representatividade, representação e não só a ele. Talvez seja essa a grande sacada do artista, a grande expertise, a grande habilidade do artista, guardando as proporções de habilidade. Mas seja essa a grande sacada do artista, o grande dom, como queiram chamar. Mas não é do artista que a gente vai falar aqui. O artista tem um outro capítulo próprio para ele aqui nos nossos vídeos.
A gente está falando de arte. Então, a arte seria esse recorte que é colocado, é propositalmente recortado da realidade. E tem que ser da realidade. Porque o que toca as pessoas é isso, é saber que em algum momento alguém sentiu algo parecido com o que ela sente. É essa semelhança entre os sentimentos, quando o outro ser humano percebe que alguém sentiu aquilo que ele sentiu em algum momento e colocou em palavras, colocou num quadro, colocou numa música, colocou numa peça de teatro. Quantos amores não correspondidos se sentiram representados em literatura? Quantos ciúmes se sentiram representados na literatura? Mas o artista não conta o fato como ele é. A arte não conta o fato como de fato ele aconteceu. A arte faz um recorte. Porque se fosse contar as coisas exatamente como elas aconteceram, seria jornalismo. Então, não pode se confundir também o jornalismo com a arte. A arte é um recorte da realidade, um recorte proposital. E neste recorte, faz muita diferença não só o que o artista colocou, enquadrou, o que ele recortou para a gente, mas sobretudo o que ele deixou de fora. Então, propositalmente, o artista deixa alguma coisa mais para a esquerda ou para a direita no quadro, algo não aparece naquele quadro, tem coisas que você não vê, e o nosso imaginário coletivo completa aquilo. Pensando assim, nós temos esse significado no que foi recortado, ele significa para outras pessoas. E eu, antes, fazia a confusão de que a arte era qualquer coisa que significasse. Não dá para definir a arte somente assim, porque tem coisas que significam para umas pessoas e não significam para outras. Então, o significado em si, um símbolo significante ou uma obra com significado, não necessariamente é arte, porque uma coisa pode ter significado para você, como o futebol, que eu citei primeiro. Pode ter um significado maior do que aquilo que a gente está vendo para a pessoa, mas aquilo não é arte, porque aquilo não é um recorte, aquilo é o que está acontecendo mesmo. Eu até me sinto representado por aquele jogador, o torcedor que está lá, vivendo aquela experiência, mas não é um recorte da realidade, não é um mimetismo da realidade, não estou representando. O jogo é aquilo mesmo, é empurrar aquela bola dentro do quadrado e faz um ponto, um gol. Então, o esporte não seria arte, por isso, porque a arte é, de fato, o recorte, como eu disse. Para citar um exemplo, o Drummond, que eu sempre cito, quem já viu minhas palestras sabe, que eu digo que o Drummond traz para a gente, que no meio do caminho tinha uma pedra. Muitos de nós já vimos pedras no meio do caminho, com certeza, mas o Drummond recortou isso. Ele não falou na estrada, tal, no dia tal, uma pessoa tropeçou, se acidentou, foi para o hospital, porque isso seria jornalismo. O recorte que o Drummond faz é só esse. No meio do caminho havia uma pedra e ele se repete. Havia uma pedra no meio do caminho. Ele traz tanto significado nisso, que não é isso que faz dessa frase arte, mas assim, o recorte faz, ele traz aí um recorte tão pequeno da realidade. Ele quis nos mostrar uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, mas que toca muitas pessoas com essa frase dita desta forma, que é a genialidade dele enquanto artista, falar que no meio do caminho tinha uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho. Este recorte que ele dá é artístico. E aí a pessoa pode levar a interpretação para onde ela quiser. Quantos de nós temos pedras no meio do caminho? Porque quando ele faz o recorte, quando o Drummond faz o recorte, não é de pedra que ele está falando, é de muitas outras coisas. Ele está se relacionando com o nosso imaginário coletivo. E como eu disse antes, o artista tem essa expertise de se relacionar, ele percebe o imaginário coletivo, ele se relaciona com isso com muita facilidade. Mas quando eu vou falar do artista, quando eu for falar do artista no outro vídeo, eu vou dizer por que isso acontece. Vou encerrar, para a gente ficar com esse conceito, para seguir adiante nos próximos vídeos. A arte é um recorte proposital que alguém fez, no caso o artista, sobre a realidade. E esse recorte pode envolver imaginação, pode envolver a criação? Claro que sim, é isso que o artista faz. Mas, em suma, para a gente usar como base aqui nos próximos vídeos, e me corrijam ou tragam novas contribuições para essa fala, mas até então, até o fim desse vídeo, nós vamos ter, para os próximos vídeos, como definição, a arte como um recorte que alguém interferiu sobre a realidade, que o artista interferiu sobre a realidade. E vou deixar como lição de casa
o texto do Primo Basílio, que o Arnaldo Antunes cita na música da Marisa Monte, no Amor I Love You. Aquilo deve acontecer com várias pessoas. É alguém indo tomar banho e apaixonado indo tomar banho. Mas o jeito que o autor recorta aquele fato torna aquilo arte. Pelo jeito, os detalhes que ele pegou e o que ele deixou de fora. E essa coisa que ele faz propositalmente, isso é arte. Então, o jeito que ele mostrou a cena é um jeito artístico. E não necessariamente é belo. Neste caso é belo, mas não necessariamente. Então, este recorte. Vamos ficar com essa informação de definição de arte por enquanto. E eu aguardo os comentários de vocês. Nós teremos 3 vídeos para depois eu fazer os comentários das colocações de vocês. Então, teremos os 3 primeiros. A gente chama uma live com quem comentou e faz essa discussão ao vivo. Tá bom? Então, lembrando, quem aqui mantém esse canal e esse conteúdo é a nossa loja, o livropresente.arte.br, não é .com, .arte.br, e no canal também tem um videozinho explicando os produtos e como funciona a loja. Se você quiser, pode assistir. Se quiser também, pode compartilhar esse vídeo ou não. Estamos falando aqui com um nicho bem específico de pessoas que se interessam pelo assunto. Então, se souber de alguém, convide, se não, somos nós aqui.